Marina Lisboa sempre acreditou que algumas dores eram como rios subterrâneos. Podiam correr escondidas por anos, às vezes décadas, até encontrar uma brecha para emergir com força suficiente para inundar tudo. Aos 39 anos, ela havia aprendido a construir suas próprias barragens emocionais. Trabalhando como arquivista-chefe no Museu Histórico Estadual, vivia cercada de documentos frágeis, histórias antigas e segredos de séculos que não pertenciam a ela. Era especialista em preservar memórias. Preservá-las, mas não senti-las. Sua própria história pessoal era tratada com o mesmo cuidado com que lidava com manuscritos delicados. Tocava apenas quando necessário. Nunca mais do que isso. O silêncio sempre fora seu escudo mais seguro. Até o dia em que encontrou uma caixa que não deveria existir. Naquela manhã comum, o museu estava silencioso. O setor de restauração passava por uma reforma e ela aproveitou a tranquilidade para revisar arquivos antigos que seriam digitalizados. No fundo de uma prateleira metálica, escondida atrás de caixas cadastradas, havia uma caixa de madeira escura, sem identificação, coberta por uma fina camada de poeira. Marina estranhou. Aquele tipo de caixa não fazia parte do acervo registrado. Ao tocá-la, sentiu algo estranho, quase como um arrepio subindo pelas mãos. A tampa se abriu com facilidade. Dentro havia apenas 3 itens: uma fotografia antiga, um envelope lacrado com cera vermelha e um pequeno pedaço de tecido queimado. A fotografia mostrava uma casa grande, de madeira, com janelas brancas e um alpendre amplo. Na frente, uma menina de cerca de 6 anos segurava uma boneca sem cabeça. O rosto da menina estava parcialmente queimado pela ação do tempo, mas Marina sentiu o coração disparar ao reconhecer algo inconfundível: aquele vestido azul com pequenos bordados amarelos. Era a dela. Ela não lembrava daquela casa. Não lembrava daquela boneca. Mas lembrava do vestido, guardado há anos em uma caixa que sua mãe insistia para que ela nunca abrisse. O envelope lacrado continha um papel amarelado e uma única frase escrita com letra pequena e cuidadosa. Você precisa lembrar. O pedaço de tecido queimado cheirava a fumaça antiga, como se tivesse sido retirado de um incêndio recente. Durante dias, Marina tentou ignorar aquilo. Trabalhar, se distrair, manter a mente ocupada. Mas a caixa parecia segui-la. Sentia sua presença mesmo quando o objeto não estava por perto. Como se sua própria memória estivesse batendo à porta, exigindo atenção. A inquietação cresceu. Marina procurou sua mãe, Dona Clarice, que já estava fragilizada pela idade e por uma doença degenerativa que avançava lentamente. Ao mostrar a fotografia, a reação dela foi imediata. Os olhos se arregalaram com um terror que Marina nunca havia visto. Clarice segurou a foto como se queimasse. Chorou em silêncio, um choro contido que não pedia consolo. Marina insistiu em saber quem era a menina, onde ficava aquela casa, por que a foto existia. A mãe apenas repetia que era perigoso lembrar, que algumas memórias eram como portas que deveriam ser deixadas fechadas. Marina saiu da casa com a sensação de estar carregando algo que não era só dela. Aquela noite seria o começo de uma jornada que mudaria tudo. Ao voltar para o museu no dia seguinte, encontrou sua sala revirada. Gavetas abertas, documentos espalhados, objetos deslocados. Apenas a caixa misteriosa continuava exatamente no lugar onde havia deixado. Mas havia algo novo. Um papel dobrado repousava sobre ela. Não procure. O passado não quer ser encontrado. Marina sentiu o estômago afundar. A ameaça não era metafórica. Alguém realmente não queria que ela descobrisse a verdade. E isso só aumentou sua determinação. Começou a investigar registros antigos da região onde acreditava que a foto tivesse sido tirada. Vasculhou jornais, atas, registros civis. Depois de semanas de busca intensa, encontrou uma pista. Um incêndio ocorrido 29 anos antes em uma propriedade rural da família Lisboa, resultado oficialmente de um acidente com lamparinas de óleo. A tragédia havia matado 2 pessoas e deixado uma criança desaparecida. O nome da criança era Marina. O mundo dela pareceu girar. Ela nunca soube disso. Nunca ouviu sua mãe mencionar tragédia alguma. E ainda assim, havia registros públicos, matérias de jornais, documentos oficiais. Mas nada explicava o motivo de sua memória não conter absolutamente nada sobre o episódio. Conforme avançava, Marina descobriu que o incêndio não havia sido um acidente. Testemunhas anônimas relatavam ter visto pessoas estranhas na propriedade horas antes. Outras mencionavam gritos e movimentos suspeitos. Alguns relatos diziam que a criança havia sido retirada da casa antes que tudo desmoronasse. Mas não havia conclusão. Apenas perguntas. Perguntas que ecoavam dentro dela. A memória começou a despertar. Sonhos turbulentos surgiram.
Ela via fumaça, via sombras correndo, ouvia passos pesados no assoalho. Via uma mão puxando seu braço. Via uma boneca sem cabeça. Um homem sem rosto. Algo dentro dela tentava emergir com violência. Ao mesmo tempo, alguém parecia disposto a impedi-la de recordar. Uma noite, Marina voltou ao museu para trabalhar em silêncio, mas percebeu que não estava sozinha. O som de passos discretos ecoou pelo corredor. Ela apagou a luz, prendeu a respiração e se escondeu atrás de uma estante. Viu uma silhueta passando lentamente entre as mesas, como se procurasse algo. Ou alguém. Quando a figura finalmente foi embora, Marina decidiu que não podia mais esperar. Precisava ir até o lugar do incêndio. A propriedade abandonada ficava a quase 4 horas da cidade. A estrada era estreita, ladeada por árvores que pareciam observá-la. Ao chegar, encontrou apenas ruínas antigas, devoradas pelo tempo. Mas enquanto caminhava pela terra fria, sentiu algo dentro de si estremecer. Lembrou-se de correr naquele quintal. Lembrou-se do cheiro de madeira antiga. Lembrou-se de alguém gritando seu nome. Lembrou-se de uma discussão entre adultos. Lembrou-se de fumaça. Muita fumaça. As lembranças vinham como golpes. No centro das ruínas, encontrou algo enterrado parcialmente na terra. Uma caixa metálica. Dentro dela, documentos chamuscados, fotografias antigas e um prontuário médico infantil. O nome da paciente era ela. O prontuário falava de trauma severo, amnésia induzida, sessões de terapia experimental autorizadas por um médico cujo nome Marina nunca tinha ouvido. Dr. Renato Varela. 2 páginas, porém, estavam rasgadas. A última anotação restante mencionava algo aterrador: a paciente apresenta lembranças fragmentadas do ataque. Recomendamos intensificar o tratamento antes que recupere memórias sobre os responsáveis. Marina sentiu o corpo inteiro gelar. Ataque. Não acidente. Alguém tinha atacado a casa da família. E alguém tinha interesse em garantir que ela nunca recuperasse a verdade. Quando levantou o rosto, percebeu movimento entre as árvores. Não estava sozinha. Uma figura a observava de longe. Marina correu instintivamente. Entrou no carro e acelerou, sentindo o coração descompassado, o ar falhando nos pulmões. Naquela noite, recebeu uma ligação anônima. A voz era baixa e firme. Pare de procurar. Você não sabe com quem está lidando. Antes que pudesse responder, a ligação caiu. O medo se misturou à determinação. Marina decidiu procurar informações sobre o Dr. Renato Varela. Descobriu que ele havia sido investigado por práticas antiéticas e desaparecido anos antes, deixando para trás uma série de pacientes com memórias incompletas e relatos de manipulação psicológica. Entre os documentos que encontrou, havia o nome de um homem associado a ele. Elias Mourato. Um ex-segurança, envolvido em denúncias de intimidação, extorsão e supostos trabalhos clandestinos. Marina percebeu que não estava apenas lidando com seu passado, mas com uma rede perigosa de manipulação e violência. A verdade finalmente começou a emergir quando ela encontrou uma gravação antiga dentro de um dos arquivos médicos, escondida em um envelope dobrado. A fita mostrava uma criança pequena segurando uma boneca queimada, chorando em uma sala branca iluminada por lâmpadas frias. A voz de um homem, supostamente um médico, repetia calmamente: "Você não viu nada. Você não ouviu nada. O fogo não aconteceu. Seus pais não morreram daquele jeito. Esqueça o homem de preto. Esqueça a porta trancada. Esqueça o grito. Esqueça tudo." Marina desabou. A criança era ela. Tudo aquilo havia sido arrancado da memória dela. Todos os horrores, todos os traumas, todas as verdades. Seu passado tinha sido apagado. E não por um acidente. Mas por conveniência. Por interesses obscuros. Ao confrontar a mãe novamente, Clarice chorou e revelou que havia sido ameaçada na época. Disseram que se qualquer parte da verdade viesse à tona, Marina seria levada novamente. Que o tratamento voltaria. Que ela nunca mais veria a filha. Clarice escondeu o máximo que pôde, com medo, culpa e desespero. Mas agora a ameaça também estava de volta. Dias depois, Marina encontrou um último envelope deixado anonimamente na porta de casa. Dentro havia uma única frase impressa em letras pequenas. "Agora que você lembra, precisamos terminar o que começamos." E abaixo da frase, havia uma fotografia recente dela mesma, tirada do lado de fora do museu. O cerco se fechava. Marina decidiu agir. Reuniu todos os documentos, gravações, registros médicos, fotos e relatórios e enviou anonimamente para jornalistas investigativos, promotores e delegados de confiança.
Sabia que sua vida seria afetada para sempre, mas não podia deixar a história se repetir. A investigação explodiu na mídia. Reportagens revelaram anos de manipulação psicológica, tratamentos clandestinos, extorsão e experimentos com memórias induzidas. Mandados de prisão foram emitidos. Pessoas influentes caíram. Redes criminosas ruíram. Mas Marina, apesar de tudo, escolheu permanecer anônima. Não queria holofotes. Queria apenas respirar. Meses depois, ela voltou ao terreno onde tudo havia acontecido. Sentou-se entre as ruínas, fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez, o passado não parecia mais um inimigo. Era apenas parte dela. Uma parte dolorosa, mas real. E naquele silêncio profundo, Marina finalmente sentiu que podia seguir em frente, reconstruindo a própria vida com todas as peças que haviam sido negadas a ela por tanto tempo.